Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do PT Pod, é o podcast do PT Piauí. Hoje a gente recebe Marcelo Mascarenhas, companheiro lá do município de Altos, mas também é procurador do município de Teresina, diretor do Instituto de Identificação Digital, Félix Pacheco, histórico não pela idade, mas pela militância, dentro do Partido dos Trabalhadores, muito ligado aos movimentos sociais, que tem aí um grande trabalho, tanto no campo jurídico quanto na militância política. Seja bem-vindo, Marcelo. É um prazer receber você aqui no PT Pod. Na verdade, para mim é uma grande alegria também, uma grande honra aqui, Alisson, estar aqui participando desse instrumento de comunicação que tem sido tão importante para divulgar as posições do PT do Piauí. Marcelo, você tem história, não só em Altos, mas em todo o Piauí. Como é que começou a tua militância? Como foi a tua chegada no Partido dos Trabalhadores? Um breve resumo de quem é Marcelo Mascarenhas. Olha, na verdade, assim, eu venho de uma... É curioso isso, porque minha família participou do processo de criação do PT. Eu sou sobrinho da professora Francisca Mascarenha, né, que era do grupo do Antônio José, que percorria esse estado para fundar o PT. Meu pai é a ficha número 1 do PT do Piauí, do PT de Altos, mas eu só descobri tudo isso depois que eu me filiei, né, porque o meu processo de filiação se deu um pouco de participar de uma série de movimentos, e em todos os movimentos que eu participava, encontrando os companheiros do PT. A gente participava da luta do Fora Collor, estava lá o PT na frente. A gente participava da greve da universidade, das paralisações na Universidade Federal, estava lá os companheiros do PT na frente. Então, lutava por transporte público de qualidade, estava lá os companheiros do PT. Então, nos momentos de luta em que eu participava, eu encontrava os companheiros com a camisa, com a bandeira, com os adesivos do PT, eu disse, não, então é aqui o lugar para... Gostei desse negócio. Gostei desse negócio, né? E me diga uma coisa, Marcelo. A tua militância também é muito envolvida com a igreja, correto? Sim. Isso não há nenhuma distopia, nenhum conflito entre esses dois segmentos de militância. Pelo contrário, eles são muito comuns. Agora, desde que você começou no PT, foi a partir daí que você enveredou pela igreja ou foi o contrário? Foi o contrário. Na verdade, assim, a minha ligação com a igreja, ela é muito antiga, porque Vem de família também? Sim, minha família sempre foi muito católica. E quando nós moramos em São Mateus do Maranhão, eu tinha 8 anos de idade, eu fui fazer a primeira Eucaristia. E nesse processo de fazer a primeira Eucaristia, eu fui coroinha de um padre, que era padre Maurício Maraglio, que era um padre italiano, que se colocava ao lado dos trabalhadores na luta, né, pela posse da terra, os poceiros que viviam ali na região ali do Rio Mearim, ali próximo, ali em São Mateus do Maranhão. E o padre Maurício foi assassinado, né? Ele é um dos mártires da luta pela terra, e foi justamente nesse período em que eu morava lá. Isso causou muito, muito impacto e me despertou um pouco sobre consciência sobre os conflitos que existem numa sociedade desigual. Nesse mesmo período, meu pai era sindicalista e participou da primeira grande greve dos bancários nos anos 80. E eu, criança ainda, com aquela mesma idade, ia participar dos piquetes de greve, né? Então, tudo isso foi me moldando um pouco do meu caráter. Quando eu saí de São Mateus do Maranhão, vim para Teresina e depois de Teresina para Altos, em Altos eu comecei a participar de grupos de jovens da igreja. E era um ambiente em que se discutia muito a questão da fé e a questão da realidade, né? Existia toda uma metodologia de educação na fé, de formação integral, em que você confrontava a realidade, né, diante da realidade desejada por Deus, né, presente na Bíblia, de uma sociedade que todos tenham vida e vida em abundância, de uma sociedade que não tem injustiça, de um reino de Deus que é para a eternidade, mas que já precisa começar agora. Porque as bem-aventuranças também. As bem-aventuranças, né? Então, toda essa interpretação de uma fé libertadora, né? Quando eu conheci a teologia da libertação, que a minha verdadeira conversão foi quando eu conheci a teologia da libertação, os textos de Frei Beto,
Leonardo Boff, Clodóvis, né, de Segundo Galiléia, foram textos que me ajudaram a ter uma compreensão da fé mais profunda. E a vivência pastoral dos grupos de jovens, né, da realidade na periferia, né, da cidade de Altos, na zona rural, tudo isso ajudou a moldar e aprofundou a minha formação política. A verdade é aquela sensação, aquela compreensão que você tinha de uma sociedade em conflito, com injustiças que precisavam ser enfrentadas, eu encontrei na Pastoral da Juventude toda uma formação teórica, bíblica, mística, que foi moldando a formação para encarar isso, não só pela revolta, mas pelo sentimento de se organizar e enfrentar tudo isso. A partir daí que você conheceu Francisca Trindade, ali mais nos anos 90? Foi justamente numa atividade da Pastoral da Juventude. Dos anos 90 aconteceu um episódio, a Trindade era vereadora em Teresina, e ela foi processada, né, por conta de uma denúncia que ela fez contra uma determinada autoridade política da época, que acusando de ter gerido mal o patrimônio público. E por conta dessa denúncia que ela fez, ela foi processada e foi condenada. Então nós organizamos um ato de solidariedade a ela, a Pastoral da Juventude de Altos. Nós organizamos um grande evento, levamos a Trindade para Altos, para fazer a defesa pública dela, né? E aí, com esse processo, a gente foi construindo uma aproximação e daí... Chegou a trabalhar com ela? Eu fui estagiário no gabinete da Trindade. A Trindade era uma figura muito interessante, porque eu fazia o curso de Direito na Universidade Federal do Piauí e o professor Robertônio Pessoa, filiado ao PT, disse numa aula, perguntando se alguém estava interessado em estagiar. Aí foi dizer, olha, porque tem uma vereadora em Teresina, que é a Flora Isabel, que está precisando de alguém para estagiar lá. Vocês poderiam tentar fazer contato para ver. Eu digo, tá certo. Eu não tinha o contato da Flora, mas tinha o telefone da Trindade. Aí eu ligo para a Trindade. Trindade, você tem um contato da Flora? Eu disse, tenho. Eu digo, você podia me repassar? O que você quer conversar com a Flora? Não, é porque o Robertone disse isso. Eu preciso também de um estagiário aqui. Você não quer estagiar comigo? E eu fui. Né, de fato eu fui, aí eu fui lá eu encontrei a Ceissa, a nega Ceissa, Conceição, era a coordenadora do gabinete, né? Tinha também a Maria Antônia, e comecei a estagiar no gabinete da Trindade como vereadora. Depois a Trindade foi eleita deputada estadual. Quando ela foi eleita deputada estadual, aí ela me convidou para fazer parte da assessoria jurídica dela e da assessoria e ficar à disposição do MST. Então, fazia parte da assessoria jurídica da Trindade e trabalhava como advogado do MST. Aí foi quando eu passei no concurso de procurador do município de Teresina, né? E aí me desliguei do gabinete dela e fui atuar como procurador, mas permaneci colaborando com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Agora, Marcelo, existem duas realidades. Essa que você relembrou do PT dos anos 80, 90... e a realidade atual. Quais são os principais desafios que nós temos daqui para frente, olhando tudo que a gente construiu até aqui, certo? O PT está fazendo 45 anos, fez agora em fevereiro 45 anos. E não é pode ser a mesma luta, mas pode ser a mesma causa, mas as lutas são diferentes, certo? A classe trabalhadora não é a mesma de 1980. Então, como é que a gente faz essa luta sem desgarrar da causa? Aí a gente pode preparar aqui umas 2 horas de programa e chamar mais umas 10 pessoas para discutir, porque eu acho que a resposta a essa pergunta é o grande desafio que o PT tem para enfrentar agora. O fato é que, desde os anos 90, o PT ele vem cada vez mais ocupando espaço institucional. A gente que sempre foi muito bom, né, na luta social e na posição de oposição, a gente começou a governar. E os desafios de governar foram moldando o partido de uma forma diferente. O partido, inclusive, deixou cada vez mais de dedicar força, tempo, recurso para a organização do povo e cada vez mais se dedicando a disputar eleições para conquistar espaço.
Isso produziu um resultado efetivo muito importante, que foi a eleição do Lula em 2003. Nós elegemos o Lula presidente e o Lula, no governo, ele fez o que a gente sempre disse que seria feito. Nós teríamos um governo que conseguiria redirecionar o orçamento público para beneficiar quem mais precisa, a classe trabalhadora. Então foi quando foram criados diversos programas sociais que efetivamente reduziram a desigualdade no Brasil. Só que a desigualdade no Brasil ela foi reduzida, né, mas não se fez as reformas estruturais necessárias para que ela fosse extinta, né? E a elite não assistiu isso passivamente. A elite reagiu contra isso. E nós não estávamos preparados para essa reação da elite. O fato é que nós não estávamos preparados para o golpe contra a Dilma, nós não estávamos preparados para a prisão do Lula. E nem para quase perder em 2014. Quase perder em 2014 e quase não ganhar em 2022. Nós tivemos um governo fascista, um governo autoritário. Hoje nós temos clareza do que foi feito para que a gente fosse derrotado em 2022, mas ainda assim o povo brasileiro se mobilizou e nós ganhamos as eleições. E então, ainda em 2023, na primeira semana, né? Com o golpe. Ainda teve a tentativa do golpe de 2023. Então, nós vivemos um cenário muito desafiador e o PT precisa retomar sua vitalidade. Não dá para o PT apostar somente na força institucional, porque a ação institucional ela tem limites. A ação institucional ela tem limites. Nós precisamos voltar a nos reconectar com o povo. Mas qual é o problema? É que o povo de hoje, a classe trabalhadora de hoje, não é a classe trabalhadora dos anos 80. Então, nós precisamos nos reconectar com os anseios, recuperar bandeiras que impactam diretamente na vida das pessoas. Aí as pessoas perguntam, mas que bandeiras seriam essas? Né? Um exemplo concreto é uma que agora foi protocolada, uma PEC, que é o fim da escala 6x1. A jornada de trabalho. Jornada de trabalho é algo que impacta diretamente na vida do trabalhador. Porque quando a gente está falando de jornada de trabalho, a gente está falando disso, do tempo de vida que você sacrifica para poder ter o seu salário no final do mês e sobreviver. A jornada de trabalho é o tempo, é o consumo da vida do trabalhador. Né? Então, nós estamos falando de existência. Que ele deixa de ter tempo com a família, deixa de ter tempo para si, deixa de ter tempo para cuidar da saúde. Exatamente, para poder estar trabalhando, criando a riqueza para os outros. Para os outros. Então, a questão da jornada ela é fundamental. E é uma coisa que impacta tanto, que tem um apelo muito grande. O PT tem que abraçar essa bandeira e fazer essa discussão, inclusive, incluir também nessa discussão a discussão dos salários. A discussão dos salários. Pelo DIEESE, o salário mínimo do Brasil, ou seja, o salário que deveria ser pago para garantir o sustento de um casal com 2 filhos, deveria ser em torno de R$6.000. O salário mínimo é R$1.500. Então, você precisa voltar a discutir a questão da participação do salário na riqueza nacional, né? Do aumento do salário para aumentar o poder de compra do trabalhador. Porque é o seguinte, uma coisa que o Lula sempre fala e que é verdade, dinheiro na mão do pobre rende. Porque quando a pessoa, o trabalhador recebe um aumento de salário, ele não pega esse dinheiro, guarda na poupança ou vai investir na bolsa. Ele amplia a casa dele, ele compra uma geladeira melhor, uma televisão, faz uma viagem com a família. Ele movimenta a economia. O rico, quando ele sabe, o que ele faz? Bota logo num banco, às vezes até fora, no offshore, até fora do país, né? Então ele especula. Ele não investe em um ambiente produtivo, porque investir é risco. Ele prefere especular, né? Então, o fato é que a gente precisa recuperar essas bandeiras. A questão da moradia no Brasil ainda é um problema. A questão do saneamento básico. A questão que afeta a gente aqui em Teresina demais, transporte público. Eu acho interessante assim que a gente fala muito em investimento em mobilidade. E quando a gente fala em investimento em mobilidade, asfalto, calçamento, ponte, viaduto, ou seja, coisas para os veículos. A gente precisa investir muito em transporte público. Veja que medida extraordinária o governo Rafael Fonteles adotou com a gratuidade do metrô. Ou seja, se você dá gratuidade para o metrô e você ampliar, né, as linhas de metrô pela cidade, você está tirando o carro da rua, você está acabando com aqueles engarrafamentos de manhãzinha cedo, né? Você está diminuindo o risco de acidentes, que hoje os acidentes de trânsito, principalmente de moto, são os que causam maior impacto na saúde pública da população jovem, né? Mata mais do que a violência comum que a gente conhece. Então, essa questão do transporte público é um problema real da população brasileira. O problema da produção de alimentos.
comida na mesa das pessoas. Hoje a gente tem, o Brasil hoje, ele diminuiu a participação da indústria na sua riqueza, aumentou a participação, né, da economia primária. O Brasil está virando uma grande fazenda de fornecer soja, carne para os países ricos, né? E aí, então, é uma produção voltada não para alimentar o seu povo, mas voltada para fora. Né? E isso tem impacto. Aquele custo daquele alimento ali no supermercado é consequência de uma produção agrícola que é voltada muito mais para a exportação do que para a segurança alimentar do seu povo. Nós temos que romper essa lógica. Então, o PT precisa retomar isso e influenciar o governo. A direita capitalizou para si pautas que convencem mais a classe média, por exemplo, empreendedorismo. O PT peca em não abraçar essa pauta de falar direto com os micro e pequenos empreendedores, com as pessoas que estão dando o seu jeito para sobreviver. Tu acha que é um erro estratégico ou um erro que o PT ainda não conseguiu enxergar, de não falar com os empreendedores? Eu acho que esse é um dos problemas que a gente precisa mudar, porque o empreendedor, na verdade, é a classe trabalhadora sem vínculo. Essa é que é a grande verdade. Como se nós tivemos uma reforma trabalhista implementada pelo Temer, uma reforma da Previdência implementada pelo Bolsonaro, que fragilizaram o mercado de trabalho, as pessoas estão se virando para garantir a sua sobrevivência. E nesse se virar, ela precisa ter o Estado como um aliado. E hoje ela enxerga o Estado como inimigo. O imposto que é cobrado é uma dificuldade, a burocracia que é criada para poder empreender. Ou seja, na verdade, você precisa dialogar com essa classe trabalhadora para que o Estado seja um facilitador. Essa é uma grande questão que a gente precisa entender enquanto partido de esquerda, partido que quer a transformação do Brasil, é que a pequena propriedade de quem empreende não pode ser confundida com a propriedade privada dos meios de produção. Todas as experiências socialistas, as experiências de esquerda, não prescindiram do trabalho individual ou da pequena propriedade. Né? A China estimula isso, né? A Rússia estimulou isso, a antiga União Soviética. Cuba hoje estimula isso, né? Então é preciso, de fato, que a gente discuta essa situação, porque nós não estamos falando de empresários, nós não estamos falando de burguesia, nós estamos falando de uma classe trabalhadora que produz e que tanto sofre com a exploração da sua força de trabalho que não quer entrar no circuito da exploração, não quer trabalhar para produzir riqueza para os outros, quer trabalhar para produzir riqueza para a sua família. Agora, Bolsonaro inelegível, mas insiste aí na tese da candidatura em 2026, vários nomes da direita aí se degladiando entre si, e do nosso campo nós temos o presidente Lula, que pela pressão da mídia, pela pressão do Centrão, pela pressão do mercado, acaba tendo uma baixa na popularidade, segundo pesquisas que se apresentaram recentemente. Qual a resposta que você vê que o governo, que a gestão do presidente Lula, que ele próprio tem dado para mostrar para a sociedade que ações estão sendo feitas pelo governo, mas que a sociedade ainda não consegue ver? Qual é o problema e como é que você vê que o presidente está reagindo nesse momento? Olha, a primeira coisa que a gente precisa compreender é o seguinte: o Lula não é um produto dele mesmo. O Lula é a maior liderança que a luta da classe trabalhadora já produziu na história do país. Eu me lembro que uma vez eu tive um debate em que um embaixador cubano foi fazer uma exposição sobre Cuba, isso nos anos 90 ainda. Fidel era vivo, era presidente de Cuba, e eu cheguei para ele e fiz uma pergunta. Eu digo: olha, vocês não acham que já está na hora de pensar na sucessão de Fidel? Que é uma forma de... E aí ele fez uma fala interessante. Disse: olha, o Partido Comunista Cubano é uma escola de quadros. Nós produzimos os melhores gestores do Estado cubano, pessoas que têm uma visão sobre desenvolvimento fantástica, pessoas com capacidade de administrar o Estado. Mas liderança quem escolhe é o povo. E a liderança que o povo enxerga é Fidel. Então você não fabrica liderança. Liderança, você não pode dizer: não, vou botar a mão aqui nessa pessoa e fazer dele uma liderança. Liderança é a classe
que se identifique e que torna liderança. E o Lula é essa grande referência. Né? O Lula é essa grande referência histórica e que é o candidato preferido para ganhar as próximas eleições. O que o Lula precisa fazer? Ele precisa dar um giro no governo. Porque o que foi o problema? No ano passado, nós entramos numa armadilha, que foi a armadilha de falar em ajuste fiscal. Porque qual é o problema do ajuste fiscal? É porque o ajuste fiscal é você cortar recurso do orçamento público para produzir superávit primário. Para que serve o superávit primário? Para pagar os juros da dívida externa. Então você, em resumo, é isso. Você está tirando dinheiro de políticas públicas para repassar para o capital financeiro. Aí a gente ficou o ano todo discutindo. Corta daqui, corta dali, faz acordo, não sei o quê. Conseguimos economizar 50 bilhões de reais. Aí, na primeira reunião do Banco Central de 2025, aumenta o juro em 1% e aumenta a dívida pública em 50 bilhões de reais. Então, o capital financeiro ele tem uma fome sem fim. Você pode colocar 50 bilhões, 100 bilhões, 300 bilhões. Eles sempre vão achar pouco, sempre vão querer mais. E se o governo der, ainda assim não vão gostar do Lula e não vão gostar do Partido dos Trabalhadores. Então, não é com o mercado, não é para satisfazer o mercado financeiro que a gente foi eleito. Então, a gente tem que acabar com a lógica do corte de gastos para atender o mercado financeiro e apostar nas políticas públicas que cheguem na mão da população. Fazer uma reforma agrária profunda. Vamos assentar 100 mil famílias agora em 2025. Vamos iniciar um processo de recuperação do poder de compra do salário mínimo. Isso vai ter um impacto na Previdência? Vai. Então vamos discutir como reduzir o impacto na Previdência. Mas esses 50 bilhões que foram para o mercado financeiro, a gente poderia estar destinando para isso. Vamos fazer uma grande política de obras de infraestrutura, de saneamento e de transporte público. Eu tive agora há pouco uma conversa com o professor Cantilho Filho, né? E ele dizia uma coisa assim, olha, vamos fazer uma parceria com a China, interligar todas as capitais do Brasil com ferrovias. É isso que a gente está precisando, de um projeto de país em que o Estado seja indutor da economia. É a visão, inclusive, que ontem, na exposição sobre governança que foi feita ali no Centro de Convenções, o governador Rafael Fonteles ele enfatizou demais. Não existe país ou região do mundo que se desenvolveu sem uma ação efetiva do Estado, em parceria com a iniciativa privada, mas o Estado conduzindo o processo. Então é esse processo que a gente tem que fazer. O Estado não é adversário do desenvolvimento, ao contrário, é a única via para que você tenha um desenvolvimento que favoreça as pessoas, que não seja um desenvolvimento que promova só o enriquecimento de alguns. Agora, pegando esse gancho, o PT do Piauí vive um ciclo que conseguiu se renovar. Nós tivemos 4 gestões do governador Wellington Dias, ali o mandato da governadora Regina e agora o mandato do governador Rafael Fonteles, que já cumpriu 73%, em 2 anos e 1 mês, cumpriu 73% das promessas, dos compromissos assumidos em 2022. O desafio que a gente tem agora é cumprir os 100% e conseguir renovar os compromissos com o povo. Você vê para 2026 um cenário de prosperidade para o PT do Piauí, para a reeleição do governador Rafael, para a renovação, inclusive, do próprio PT com novos quadros, porque a gente sempre reclama desse processo de renovação, de transição geracional, mas aqui o Piauí tem dado aulas para o PT nacional sobre renovação e sobre transição geracional. Você concorda com isso? Concordo. Eu não só concordo, como eu lembro com orgulho que eu assisti isso acontecer. Eu me lembro na eleição de 2022, quando a gente estava no processo de condução da campanha, aí eu saía de uma reunião em que estava Regina, Wellington, Osmar Júnior, Manel Portela, ia para outra sala, estava lá Rafael, Chico Lucas, Marcelo Noleto. Então, assim, meu Deus, eu estou vendo aqui a transição geracional acontecendo, né? É lógico que uma transição geracional, primeiro, não significa exclusão geracional, não significa dizer que os novos chegam e os mais experientes são esquecidos, porque a experiência só o tempo dá. Só a prática dá, não se aprende em livro, não se aprende a experiência, a vivência que dá. Então, a experiência de quem governou esse estado 4 vezes, o companheiro Wellington Dias, de quem foi senadora
como a companheira Regina Souza, essa experiência ninguém substitui. Essa experiência não pode ser relatada num livro e passado só passado para outra pessoa. Essa experiência faz parte de uma história de vida. Então, eles têm um acúmulo e é uma contribuição fenomenal. Agora, o ministro fazendo esse trabalho excepcional, o ministério que mais tem feito entregas no governo Lula é o Ministério do Desenvolvimento Social, né? Com reconhecimento, inclusive, internacional. Então, o papel do Wellington Dias foi fundamental nesse processo. E quem hoje, né, está à frente do governo, Rafael e sua equipe, é uma equipe que recebeu esse legado e está construindo o seu legado, a sua história, o seu estilo de governar, né? Então, e nesse estilo, é muito interessante ver como existe um projeto bem desenhado. Não é simplesmente uma ocupação de cargo público. Existe um projeto de Piauí em construção. O governador Rafael Fonteles, ele tem uma visão de desenvolvimento do Piauí que me lembra muito, né, o Ceará dos anos 90, né, quando se tentou industrializar o Ceará e inserir o Ceará no cenário econômico brasileiro, que de fato aconteceu. Então, o que o governador Rafael Fonteles tem feito é identificar os potenciais de desenvolvimento econômico, quais são os ramos da economia que podem fazer com que o Piauí se torne um estado rico e, ao mesmo tempo, menos desigual, que essa riqueza reverta em favor de sua população, e é esse projeto que orienta o PT. É por isso que a gente quer continuar governando, é por isso que a gente quer eleger mais deputados, é para a gente implementar esse projeto, para fazer do Piauí um estado próspero, um estado desenvolvido, um estado industrializado, com seus potenciais econômicos, né, tornado efetivamente realizados, concretizados, e essa riqueza toda revertendo na melhoria da qualidade de vida da população. Agora, pegando esse gancho aqui sobre o trabalho do governo do estado, tem um outro case de sucesso, que é o Instituto de Identificação Digital Félix Pacheco, que você dirige. Tem uma equipe que conseguiu já levar postos para quase a metade do estado do Piauí. Aqui em Teresina parece que foi dobrado o número de postos, e tem uma meta estipulada, estabelecida pelo governador, que é de, até o final de 2026, todos os piauienses terem emitido a sua nova carteira de identificação digital, que é a carteira nacional. Vai dar conta da meta? Estamos trabalhando diariamente, diuturnamente, na verdade, para alcançar essa meta, porque ela faz parte da estratégia do governo de transformação digital. E por que é importante ter a nova carteira de identificação nacional? Pronto. A primeira coisa é por uma questão de segurança. Antigamente, cada estado era responsável pela identificação dos seus cidadãos. Então, você tinha 27 cadastros diferentes que não se comunicavam. Então, se eu pegasse seus documentos pessoais, você poderia passar nos 27 estados da federação, emitir 27 carteiras, era chamado de RGs na época, registro geral, 27 RGs com 27 números diferentes, 27 fotos diferentes, 27 formatos diferentes, e cada um desses documentos válido em todo o território nacional. Isso é uma porta aberta para fraude. Alguém pegasse seus documentos e fosse no Rio Grande do Sul e emitisse um documento falso em seu nome, você só iria se descobrir um dia se você fosse no Rio Grande do Sul e, por uma coincidência, alguém fizesse esse cruzamento. Hoje, o cadastro é nacional, a carteira é nacional. O número é um só, o número de identificação é o CPF. O formato é um só e o cadastro é unificado, de modo que, se alguém for no Rio Grande do Sul emitir uma carteira em seu nome, se você já tiver emitido no Piauí, vai acusar e ele lá emite uma segunda via, mas não vai emitir mais um documento separado. Então, essa segurança na identificação do cidadão, ela é crucial para prevenir fraudes. Os bancos perdem por ano 40 bilhões de reais só com fraudes derivadas da identificação errada de pessoas. Pessoas usando documentos falsos para se passar por outras. Essa mesma fraude acontece no INSS, com as aposentadorias, os benefícios de prestação continuada, acontece no seguro-defeso, acontece no Bolsa Família. Então, quando você aperfeiçoa a identificação do cidadão, você permite que as políticas públicas sejam mais eficientes e sejam menos submetidas a fraudes. E essa identificação dá acesso a outras políticas. Quando você tem a carteira de identidade nacional, aí você pode, através do GovBR, do GovPI, acessar diversos serviços que estão disponibilizados lá. Sem custo zero.
a custo zero, sem precisar se deslocar, né, a um departamento público para dar entrada em algum processo. Essa lógica que o governador Rafael tem feito de transformação digital com o nosso secretário Chico Lucas é a lógica, por exemplo, da Estônia, que eles diziam assim, olha, quem tem que circular não é o cidadão, quem tem que circular são os dados. Se os dados já estão no governo do estado, então o Detran vai fazer um processo, vai lá na base de dados e puxa. Não precisa o cidadão se identificar de novo lá no Detran. Se ele vai lá na saúde, a Secretaria de Saúde puxa os dados desse banco de dados. Não precisa dar entrada naqueles formulários todos de novo, porque são as informações que tem que circular e não o cidadão sair andando de um balcão a outro tentando resolver o seu problema. E já são quantos postos aqui em todo o Piauí? Nós já somos mais de 138 postos espalhados em mais de 120 municípios. Ou seja, nós hoje já estamos em mais da metade do Piauí. E Teresina, que nós começamos em 2023 com 6 postos, hoje nós temos 16. 2 deles específicos para pessoas com deficiência, um deles específico para mulheres, na Casa da Mulher Brasileira, no bairro Por Enquanto. E em todas as regiões de Teresina, na região, região leste, região sudeste, na região norte e na região sul. Então nós temos aí a lógica que orienta, é a lógica de que ter o documento não é uma obrigação do cidadão, é um direito. E o Estado tem que facilitar o acesso a esse direito. Então, a abertura dos postos é um dos caminhos. Tem um posto que funciona de noite? O posto do Teresina Shopping, nós estendemos, é o nosso posto de noite. Ele funciona, ele abre, de manhã e vai até às 10 horas da noite. Ele fecha só junto com o shopping. Então, as pessoas que às vezes no horário comercial não têm tempo, porque estão na escola ou estão no trabalho, tem essa oportunidade de à noite emitir esse documento. E além dos postos expandidos, e a nossa meta é chegar aos 224 municípios, existe também as ações sociais. Às vezes nós temos comunidades distantes que as pessoas têm dificuldade até de se dirigir a um posto. Então, nós deslocamos equipes até essas comunidades em parceria com Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, com sindicatos, com associações, nós realizamos as ações sociais. E existem ainda as situações das pessoas que estão acamadas, que estão idosos com dificuldade de locomoção, pessoas que estão hospitalizadas ou internadas em instituições que abrigam pessoas vulneráveis. Nós temos também o serviço de visita domiciliar. Nós temos uma equipe especializada que vai até a casa e emite a documentação, faz toda a coleta biométrica e biográfica na residência para garantir que ninguém fique para trás. Essa é a determinação do governador Rafael, essa é a determinação do nosso secretário Chico Lucas, que ninguém fique para trás e que a gente garanta em 2026 que o Piauí seja o estado 100% digital. Nós já somos o estado mais digital do Brasil. Nós já emitimos mais de 1 milhão de carteiras, já temos mais de 30% da população cadastrada, somos destaque nacional e a nossa meta agora é ser o primeiro a chegar a 100% da população. É isso. Obrigado, Marcelo. Quero te agradecer pelo papo, dizer que você é sempre bem-vindo aqui. Vamos marcar uma próxima conversa para falar sobre as eleições do Partido dos Trabalhadores que estão se aproximando. E eu queria te agradecer mesmo por estar aqui com a gente, trocando essa ideia e falando para a nossa militância. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço essa oportunidade. Eu acho muito importante, inclusive, que o PT saiba aproveitar cada vez mais esses instrumentos de comunicação para dialogar com sua militância e com a sociedade. Eu acho que o povo precisa saber o que o PT pensa e o PT precisa dialogar com sua base social. Obrigado, Marcelo, e obrigado a você que acompanhou mais um episódio do PT Pod. Feliz ao Partido dos Trabalhadores, curta, compartilhe os nossos conteúdos nas redes sociais e acompanhe a gente por aqui. Obrigado.